Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco especial com os filiados à TV comunitária. Conosco o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. E o Sintesp é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, um dos filiados à TV Floripa. Bem-vindo ao Floripa em Foco, Volney. É sempre um prazer. Bem-vindo, bom dia. Bem, nessa sexta-feira a gente está pré-gravando, né? Porque nesta sexta-feira os trabalhadores do Brasil inteiro estão na rua levantando sua pauta de reivindicações, né? Que são bandeiras também já velhas conhecidas do Sintesp e também da Central Única dos Trabalhadores, a quem o Sintesp é filiado, né? Exatamente. Mas o que a gente pode falar? O que a gente pode falar para o telespectador e internauta sobre essa pauta de reivindicações em cima da questão do petróleo? O petróleo já não é nosso, não? O Monteiro Lobato já não fez essa campanha há 50 anos? O que está acontecendo com o petróleo? Veja, com relação à pauta de reivindicações no modo geral, é uma pauta de reivindicações que a classe trabalhadora tem, né? Então, é a unificação das centrais sindicais nessa luta, né, do dia 30, em que um dos pontos de pauta é, inclusive, a questão do petróleo, porque nós nos posicionamos, a Central Única dos Trabalhadores, a qual o Sintesp é afiliado, se posiciona absolutamente contra os leilões do petróleo. Que é o pré-sal que estão vendendo agora. Exatamente. A partir do neoliberalismo implantado aí no Fernando Henrique, nos governos anteriores, abriu-se essa possibilidade de se fazer leilões dos petróleos, de bolsas de petróleo que se encontravam descobertas. A serem descobertas e serem exploradas, enfim. Com essa nova possibilidade, que é a possibilidade de extrair petróleo a partir do pré-sal, né, que é aquela camada de sal de 7 quilômetros, enfim, e que o Brasil adquiriu essa tecnologia, o governo Dilma, né, o governo Lula desistiu de fazer os leilões do petróleo durante o governo dele, a partir da mobilização dos petroleiros, da sociedade em modo geral, denunciando o prejuízo que isso daria. Isso foi suspenso e agora está sendo retomado os leilões de petróleo. Nós nos colocamos absolutamente contra isso porque, na verdade, os royalties do petróleo, tão chamados royalties do petróleo, que poderiam vir a partir disso, eles representam 8% da receita bruta. Da receita da extração em si. E o Brasil tem tecnologia suficiente, a Petrobras tem tecnologia suficiente para extrair ela mesma, os petróleos, sem a necessidade de uma outra empresa vir ao Brasil, explorar esse petróleo, né? E mandar para fora, mandar para suas matrizes os lucros, né? Mesmo pagando os royalties, né? Os royalties, como eu falei, é uma parte ínfima em relação ao petróleo. 8%? Os petroleiros têm denunciado, né, que existem bolsas de petróleo no pré-sal avaliadas em 1 trilhão e que seriam vendidas a preço de bilhões, né, de 15 bilhões, que o governo fala que eles vão arrecadar 15 bilhões com esses leilões. Mas os petroleiros, né, e as tecnologias que a Petrobras dispõe, já avaliam essas jazidas em trilhões. Querem vender por alguns milhões, bilhões. Então, mais ou menos a história de Carajás, né? Na proporção da Vale do Rio Doce. Seria uma segunda Vale do Rio Doce entregue de forma absolutamente desnecessária, né? Nós nos posicionamos absolutamente contra isso. Entendemos que a tecnologia que a Petrobras tem, e a própria Petrobras reconhece isso, tem que ter tecnologia suficiente para retirar o petróleo, né, para fazer essa extração, em que, portanto, nós não necessitamos de nenhuma empresa vir aqui fazer isso, né?
além do risco, né? Porque você tem o contrato é um contrato de risco, né? Então é risco para os dois lados, né? Pode ser que se fure lá e não se retire Não encontre nada. aquela quantidade. Vai encontrar, porque isso está tudo muito mapeado. Mas digamos que o volume de petróleo não seja aquele esperado pela empresa que está fazendo a perfuração. Isso não justifica, ainda assim, não justifica essa entrega desse jeito. Bom, esse é um dos pontos de pauta né, desse dia 30, né, que a gente está participando também das mobilizações em nível de Estado, né. Por outro lado, existem outros pontos de pauta que são pontos de pauta enfim, da sociedade brasileira como um todo, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né? Para 40 horas semanais. É verdade que hoje o Brasil está numa situação de desemprego bastante baixa, né? O índice de desempregados no Brasil é inferior, por exemplo, ao índice dos Estados Unidos, né, de países de primeiro mundo, enfim. No entanto, a redução da jornada de trabalho ela tem sido, ao longo dos séculos, né, uma bandeira sempre levantada e que, ao longo do tempo, tem sido alcançada, né? Ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Quando a gente implantou, que eu digo a humanidade, implantou o capitalismo no mundo, né, as jornadas de trabalho eram de 18, 20 horas por dia. Sem domingo, para crianças, enfim. E a luta sindical foi regulamentando isso hoje ao ponto de, por exemplo, na França, a jornada de trabalho ser de 35 horas, enfim, em outros países, que é o que a gente está fazendo também no Brasil, de forma mais tardia, mas também fazendo, né? E lutando para que haja uma redução da jornada de trabalho, né, para 40 horas semanais. Hoje a jornada oficial é de 44 horas semanais. Isso. Né? A partir daí sim que se paga hora extra, enfim e tal. A nossa luta é para que haja essa redução na jornada de trabalho. Isso gera, né, são estudos que já comprovaram isso, né, gera um dinamismo maior nas cidades, no comércio, né? As pessoas têm mais tempo para o lazer, mais tempo para os seus próprios filhos, para a sua própria família, né? Isso tem gerado um bem-estar geral na sociedade, né? Então, a nossa luta também é para que isso aconteça adotado no Brasil. Né? No Brasil, né? Aliás, eu acho que os enfermeiros já têm a carga de 36 horas, né? Veja tem que baixar um pouco mais ainda, porque... porque, exatamente, você vê que os trabalhadores da saúde, os trabalhadores, do modo geral, têm o seu trabalho estressante, né? Alguns têm os trabalhos mais estressantes ainda. Por exemplo, no caso... que você está falando dos enfermeiros e tal, né, que tem esse trabalho estafante e que a luta é pela redução para 30 horas. Mas, enfim, também é uma luta geral da classe trabalhada, né, nesse sentido. Muito e bem. sem redução de salário, né? Fazer com que seja reduzido a jornada de trabalho, mas que não seja reduzido o valor do salário da mão de obra. E já falando da vida do trabalhador, o fator previdenciário, Volney, esse fator redutor do valor da aposentadoria que o ex-presidente Fernando Henrique ainda instituiu, está se pedindo o fim do fator previdenciário. Por quê? Porque essa é uma conta que ela deteriora muito as condições de quem vai se aposentar. Você está trabalhando e recebe um salário X, né? E o fator previdenciário, ele é o fator que se utiliza de uma conta, né? Aí ele parte de um patamar de 80% do valor do que você recebe e faz uma média dos últimos anos que você trabalhou. E isso faz com que o trabalhador que se aposenta, ele passa de um salário X e perde uma parte bastante importante desse salário, né? Ou seja, existe uma queda do valor do ganho do trabalhador exatamente no momento em que ele vai mais precisar disso, porque é o momento em que ele
na saúde você vai ter que utilizar mais dinheiro por conta da sua saúde vai estar mais debilitada, enfim, as pessoas estão mais velhas, estão envelhecidas, estão se aposentando exatamente porque trabalharam durante uma longa jornada de trabalho, enfim, por isso tudo nós entendemos que os aposentados desse país precisam, né, ser mais reconhecidos, né, do seu trabalho. E o fim do fator previdenciário está colocado nessa pauta de reivindicação, né? Então, é também mais um motivo para se ir à rua, né? Para se reivindicar, para se colocar como ponto de pauta, né? Que o Congresso derrube esse fator previdenciário. Né? Veja que nos meses de junho e julho, né, o povo brasileiro, no modo geral, né, os jovens em especial, foram às ruas para fazer várias reivindicações. Eram reivindicações que naquele momento difusas, né? Sim, sem muito foco. Sem muito foco. Claro que teve um gatilho que foi a questão dos serviços públicos, em especial o do transporte público, mas que se foi para a rua para se reivindicar melhores condições em todos os serviços públicos e o fim da corrupção, e tudo isso estava colocado naquele momento. Dessa vez, a gente está fazendo isso só que de forma mais organizada, com as pautas já colocadas de antemão, ou seja, você está indo para a rua exatamente para lutar pelo fim dos leilões de petróleo, pelo fim do fator previdenciário, pela redução da jornada de trabalho, ou seja, nós estamos colocando uma pauta a ser apresentada, né, para as nossas autoridades, né? Dentro dessa pauta, quando você luta contra a terceirização, você está lutando contra a corrupção, né? Quando você luta pelo fim do fator previdenciário, você está lutando por justiça social. Então, tudo isso está colocado nessas pautas de reivindicações. Legal, né? E eu acho que poucas vezes as 6 grandes centrais sindicais no Brasil se uniram, né, em torno das bandeiras, né? Isso aliás, está acontecendo cada vez mais, né? As centrais sindicais estarem juntas, né, Volney? Ou é impressão minha? Não, na verdade, a gente tem feito algumas... por exemplo, a pauta da classe trabalhadora tem sido pauta conjunta das 6 centrais sindicais há algum tempo. Como é a questão do salário mínimo, questão do salário mínimo regional, né? Que foi conquistado. Que foi conquistado a partir disso. Então, tem algumas pautas que já vêm de algum tempo. Nesse momento, eu acho que o que está acontecendo é que isso tem intensificado. Isso é muito bom para a classe trabalhadora, né? Que se vê como classe, que se enxerga como classe trabalhadora, né? Sabendo que não tem distinção entre o trabalhador braçal e o trabalhador intelectual, né? Que não tem distinção entre os que ganham mais e os que ganham menos, porque todos eles têm a mesma pauta de reivindicações, né? Independente dos valores, são todos trabalhadores, né? Todos nós pagamos impostos, todos nós queremos ter de retorno do Estado serviço público de qualidade na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na área do transporte. Né? Temos direito, né? E pagamos para isso. E pagamos para isso. E entendemos também que, por exemplo, no caso do petróleo, para fechar, né, que a gente tem o direito desse petróleo, porque esse petróleo é nosso, né, como já falava Monteiro Lobato há mais de 50 anos. Né, isso. Então... E, inclusive, um detalhe, né, para fechar mesmo, os royalties serão 8% do valor global total, do petróleo. E querem dar 10% desse 8% para a educação, né? 10% do pré-sal para a educação. Eles fizeram agora de 100% dividido 75% para a educação e 25% para a saúde. Desses 8%? Desses 8%, que são nobres, né? Mas não são o suficiente, né? Na verdade, a gente teria que tomar conta do petróleo inteiro. Não só de 8%. E não só desses valores dos royalties. Sexta-feira especial dos filiados, aqui o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. E o Sintesp é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, engajado, né, nesta sexta-feira, 30 de agosto, no Dia Nacional de Mobilizações. Obrigado pela presença, Volney, e boas atividades aí na rua, né? Tá certo, então.
E você, telespectador internauta, acompanhe a reapresentação do Floripa em Foco, que tem todo dia a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.